Deixa eu apresentar a ementa para vocês para que a gente consiga apresentar a nossa proposta. Assim como prática da pregação 1, prática da pregação 2, prática da pregação 3 e também prática da pregação 3 tem como objetivo o mesmo propósito, que é uma interpretação dentro dessa proposta hermenêutica, mas baseado sempre nas particularidades de cada gênero literário. Então, é uma abordagem que não é exclusivamente da teologia, mas é uma abordagem que é comum a outras áreas do conhecimento. Uma área que trabalha muito isso é a linguística, a análise do discurso, então parte desse pressuposto de entendimento do texto, tipo de texto, para que as ferramentas ou métodos sejam aplicados. Então, prática da pregação 1, 2 e 3 tratam da mesma base, do mesmo princípio de interpretação. Quais são os nossos objetivos? Levar o aluno a entender a importância da hermenêutica para uma compreensão correta, proporcionar ao aluno condições para que o mesmo entenda, e aí nós teremos, então, a sabedoria de literatura, ou melhor, literatura de sabedoria, e nessa literatura de sabedoria nós vamos focar basicamente na poesia, em prática da pregação, ou melhor, em espiritualidade e em provérbios, os que irão fazer. A gente vai aplicar um pouco dessa base teórica, que a gente não vai ter tempo para tratar dessa questão teórica em espiritualidade em provérbios, mas toda a base que vai ser desenvolvida nessa primeira parte do curso vai ser aplicada no módulo espiritualidade em provérbios. E o próximo gênero literário que a disciplina tem como objetivo trabalhar é a literatura apocalíptica. Então, essa literatura, esse tipo textual é um pouquinho diferente do que a gente está vendo até esse momento. Então, a ideia é entender as suas regras de interpretação para que a gente consiga entender melhor o texto. O objetivo, então, é levar o aluno a entender o ensino principal, as suas estruturas também, como elas são organizadas, e aplicar o ensino do texto, o ensino do texto bíblico aos nossos dias. E o objetivo também é encorajar ao aluno que ele pregue com regularidade o Antigo Testamento. Eu não sei como é que vocês se organizam no planejamento de pregação na igreja ou no local onde vocês estão. Mas uma boa forma de planejamento é por meio dos próprios gêneros literários. Então, uma dica para vocês seria, a partir desse momento, se organizar para pregar nesse livro de sabedoria, livro apocalípticos, porque vocês teriam, então, oportunidade de praticar aquilo que vai ser trabalhado ao longo desse módulo. Então, basicamente, o nosso objetivo é tratar literatura de sabedoria, de forma mais específica, falar sobre a poesia hebraica, e o nosso objetivo é falar sobre literatura apocalíptica. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade para poder participar em qualquer momento. O nosso curso ele vai ter uma proposta talvez um pouco mais desafiadora do que prática da pregação 2. Uma área que a gente já deixou de tratar, mas que eu acho que é necessária, é justamente a elaboração do sermão. Os alunos que fizeram um outro módulo sugeriram isso, que eles tivessem a oportunidade de apresentar como exigência da disciplina, em gêneros específicos, um sermão, uma mensagem para que fossem avaliados. Então, você vai observar que nessa proposta de prática de pregação 3, nós teremos isso como exigência que vocês não tiveram no módulo passado. Você tem na plataforma um material chamado Literatura de Sabedoria, Guia de Estudo.
Esse material nós estamos utilizando de um curso, e você tem um link lá para você acessar diretamente o curso. É um curso de graça, um curso muito bom, que traz uma abordagem básica desses assuntos, mas que está disponível para todo mundo se inscrever, baixar o material, ter acesso às aulas. Então, nós vamos fazer uso desse material, tanto de literatura de sabedoria, quanto também literatura apocalíptica. Então, você tem na plataforma, você pode baixar diretamente da plataforma, mas você pode também acessar o curso, que você tem um link, fazer a sua inscrição, e o ideal seria que você pudesse fazer de fato o curso. Você vai perceber lá em cada lição que para cada lição ele tem vários questionários relacionados àquela lição, várias perguntas que você tem que ler e responder com base no que foi apresentado na lição. Alguns assuntos nós vamos tratar e vamos usar alguns comentários, algumas informações que os autores trabalham no curso. É, Nós temos nesse curso de literatura de sabedoria, assim como nos demais também, pessoas que trabalham na área e que foram convidados para ministrar o curso. Por exemplo, acho que a nossa terceira aula, Como Pregar Literatura de Sabedoria, o principal autor que desenvolve isso foi o autor convidado para ministrar esse módulo. Então, hoje, a palestra que ele ministrou é com base no livro que ele tem, por ser referência nessa área. Então, você tem autores que, de fato, trabalham esse assunto já ao longo do tempo, e você tem todo esse material disponível para que você consiga ter uma noção básica sobre o gênero. Lá no curso você tem alguns gêneros diferentes, como, por exemplo, narrativas do antigo, que adicionaram recentemente. Você tem o texto discursivo, as epístolas. Então, vale a pena dar uma olhada no curso, se inscrever e, se vocês tiverem disponibilidade, fazer o curso também. A próxima exigência, ler o livro de Eclesiastes. Nós vamos focar um pouco no livro de Eclesiastes, trabalhando principalmente as primeiras seções do livro, como um livro de sabedoria. Então, a exigência é que você consiga ler no mínimo 5 vezes. Nós vamos trabalhar também o livro de Daniel. Então, quando nós estivermos falando sobre a apocalíptica judaica, nós vamos falar a partir do capítulo 7 de Daniel. Então, é importante que você consiga se familiarizar com o texto. Ler 5 vezes é o suficiente para você conseguir, de fato, compreender as características literárias, a forma como o autor desenvolve o assunto? Não é suficiente, mas é pelo menos algo que vai nos dar uma base inicial para que você tenha um entendimento panorâmico de todo o livro. Assistir às aulas e participar também. Próxima exigência, apresentar um sermão no livro de Provérbios, abordando um dos seguintes temas. Nós temos em Provérbios, capítulo 6, do verso 15 ao 19, um texto que apresenta os seguintes tópicos. O primeiro, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, o que semeia discórdia entre os irmãos. E tem um outro tema, que é a questão do orgulho, que nós não deixamos aqui. Então, você tem essas opções. Como é que vai funcionar esse sermão? Você vai escolher um tema que é apresentado, um desses temas que você tem aqui. Então, a partir desse tema, você vai precisar apresentar um sermão baseado nesse tema. Nós vamos observar que a elaboração de um sermão em Provérbios, de forma específica, falando sobre Provérbios, é bem diferente da elaboração de um sermão em um texto discursivo ou em um outro texto.
Então, a organização, a forma de construir, de elaborar esse sermão vai ser bem diferente. Mas a gente vai trabalhar um texto e vai apresentar também um modelo para que vocês possam se orientar a partir desse texto que vai ser compartilhado. Aí você tem aqui a data para a entrega do sermão. Apresentar um sermão baseado, então, no Salmo 119. Esse é um outro tipo de literatura de sabedoria que nós iremos trabalhar. Como interpretar um salmo. A organização é diferente de um provérbio ou dos provérbios, mas vocês terão como praticar e terão o texto específico para apresentar um sermão. Salmo 119, os versos 55 até o verso 54. E aí, talvez o mais difícil de todos vai ser esse texto aqui de Daniel, capítulo de número 7, que vocês terão que apresentar também um sermão. Aqui já é uma outra literatura, literatura apocalíptica. Nós temos, então, 3 sermões com base, com um tipo textual diferente, com organização diferente. E a ideia é que vocês consigam ter a oportunidade para praticar, ter uma correção, um feedback do sermão, e aí, a partir disso, vocês tenham, então, pelo menos uma noção de como trabalhar na mensagem esses textos diferentes. Nós vamos trabalhar em sala de aula esse texto de Daniel, capítulo 7. Nós não iremos trabalhar, por exemplo, aqui o texto de Salmos, o Salmo 119, mas nós vamos trabalhar esse texto de Daniel para que vocês tenham uma compreensão básica, primeiramente, do texto em si, e isso possa ajudá-los na elaboração do sermão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perguntas aqui nesse primeiro momento? Tranquilo, né? Professor, em Sim. relação aí o sermão do Salmo 119, essa data está correta? Porque eu vi que o de Provérbios é em agosto e o de Daniel é em novembro. Esse daqui não deveria ser em outubro, pela sequência aí? Ou tá É, correto mesmo? perfeito. Então, Em aqui, outubro, né? você pode corrigir, por favor. Pode ser 28/10, tá bom? Ok, beleza. Eu vou corrigir lá na plataforma. No caso, Provérbios, setembro, né? Exato, 28/9. Setembro, outubro e novembro, é isso? Como é que está organizado aqui essas datas? É de acordo com o conteúdo que vai ser ministrado. Então, só um exemplo aqui, nós vamos, no dia 28/10, até essa data, nós já trabalhamos como interpretar e quais as características principais de um salmo. Aí vocês terão, então, condições de ministrar ou de elaborar um sermão. Da mesma forma, nessa data aqui de Daniel, nós já teremos, então, introduzido a literatura apocalíptica e vocês terão condições de trabalhar sem dificuldade o sermão. Perguntas? Então, só corrigindo aí, você pode fazer essa observação. 28/10, o texto de Salmo 119, do verso 57 ao 64. Como é que a nossa nota está organizada? São 3 notas, basicamente. A primeira, participação das aulas, e aí você tem a segunda nota, ou melhor ainda, a primeira nota, a composição da primeira nota, a leitura tanto do texto de sabedoria quanto literatura apocalíptica. Então, é aquele mesmo modelo, faz a leitura e apresenta uma declaração. A segunda nota, você vai ler o livro de Eclesiastes, Daniel, no mínimo 5 vezes. Também você vai fazer da mesma forma, apresentar uma declaração de leitura. 60% da nossa nota a gente vai concentrar na elaboração, na avaliação desses sermões que a gente vai trabalhar em Provérbios, Salmo e Daniel. Então, a nossa principal nota, ou 60% da nossa nota, vai estar baseado sempre, sendo que cada sermão vai valer 20% da nota. Então, a ideia disso aqui é que vocês consigam realmente colocar em prática
toda essa teoria que vocês vão receber ao longo desse módulo. Perguntas? Professor, no começo da sua fala, o senhor falou que essa matéria, basicamente, ela é um fundamento lá para a espiritualidade, né? Em Provérbios, vai ajudar bastante lá. A primeira parte. Isso. Aí a gente vai ter um problema, porque a gente está vendo a matéria, mas o restante da turma não. Porque E porque está são matriculado na propostas diferentes. espiritualidade. São propostas diferentes. Então, a espiritualidade em Provérbios tem mais como objetivo a aplicação do conteúdo. Então, vocês, não sei se vocês participaram de espiritualidade em João. Sim. É a mesma forma, é a exposição do texto e a aplicação do texto. Então, quem não tiver essa parte teórica de como interpretar, não vai interferir na proposta da disciplina. Agora, claro, quem tiver toda essa parte teórica vai entender como que esse processo, como que nós chegamos à conclusão daquilo que vai ser apresentado. Perguntas? Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso roteiro de hoje. O nosso objetivo é fazer uma introdução e apresentar a natureza dessa literatura de sabedoria, focando de forma mais específica na poesia. A poesia, nós encontramos a poesia em um terço, ela compõe basicamente um terço daquilo que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Falando sobre o livro de sabedoria, nós temos os livros de Salmos, Jó, Provérbios. Essa poesia ela é encontrada também nesses livros, principalmente no livro de sabedoria, mas nós temos também poesia em Cântico dos Cânticos, temos poesia em Lamentações e temos também vários outros livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Mas, de forma geral, a poesia ela está presente quase em todo o livro do Antigo Testamento. Então, por exemplo, você encontra poesia em um texto que é predominantemente narrativo. O livro de Samuel, o livro de Êxodo, geralmente em um contexto onde a predominância é de um texto narrativo, mas ainda assim você tem a presença da poesia, ou em alguns momentos também desse gênero de sabedoria. E da mesma forma, a poesia está presente também nos livros proféticos e em outros gêneros, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Infelizmente, a poesia ela não é bem aceita ou não é aceita como deveria pela igreja atual. A forma como a gente encara ou lê, recebe a poesia, infelizmente, diverge um pouco daquilo que deveria ser. Por exemplo, muito provavelmente você já participou de algum casamento ou de algum evento nesse sentido, onde uma poesia de amor foi recitada. Então, quando nós temos contato com uma poesia hebraica, geralmente é voltada ou uma poesia mais característica de uma manifestação de um sentimento positivo, ou de alegria, ou de amor, ou de gratidão. Esse aqui é um exemplo claro disso, de uma parte de uma poesia, de um poema, que é recitado com muita frequência. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. É uma porção bem conhecida e muito utilizada. Só que
tanto a poesia de amor quanto outras poesias fazem parte da literatura hebraica, e uma outra poesia ou um outro tipo textual que é apresentado, ou que é muito utilizado no Antigo Testamento, é pouco visto hoje. E aí a gente poderia citar alguns exemplos aqui. Mas vamos focar em um exemplo que é bem conhecido, que é os salmos de lamento, a literatura de lamento. Diferente, por exemplo, da poesia de amor, a poesia de lamento, ela tem um outro foco, ela é apresentada em uma outra situação. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Eu não sei no ambiente em que vocês cultuam, mas dificilmente a gente vê com frequência uma igreja usando os salmos de lamento. E os salmos de lamentos, eles podem ser usados tanto em público quanto em particular, tanto na adoração coletiva quanto individual. Mas o salmo de lamento, dentro da nossa cultura religiosa, por que que o salmo de lamento não é tão usado? Porque aparentemente transmite uma fraqueza espiritual. Diferentemente, por exemplo, da poesia de amor, essa poesia de lamento, ela traz um efeito ou uma conclusão diferente. Se a pessoa orar hoje em público dizendo, Senhor, por que te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Muito provavelmente, dependendo do ambiente, a resposta que ela vai receber é: você não está ouvindo e nem está sentindo a presença de Deus por falta de fé. Ou seja, a gente não quer expor uma fragilidade público. E aí esses salmos, então, eles são reservados para leitura individual, quando realmente são lidos, quando não são deixados de lado. Então, esse é um aspecto da poesia que precisa ser realmente valorizado. A poesia, ela tem como objetivo apresentar os vários sentimentos ou experiências nossas em relação ao próximo ou em relação ao Senhor. E nós não temos somente experiências ou sentimentos positivos, mas também é comum à vida cristã o sentimento de que o Senhor está distante, de que em um determinado momento a nossa alma está angustiada, e esses sentimentos todos, eles podem ser apresentados diante do Senhor por meio desse gênero que nós chamamos de poesia. O que é poesia hebraica? De forma simples, nós vamos usar aqui uma definição simples, mas esse é um assunto que tem uma certa divergência e que há várias classificações relacionadas a essa. Nós vamos apresentar aqui uma proposta simples acerca do assunto. A poesia consiste na redação escrita tipificada pela brevidade. Então, vamos tentar ressaltar aqui algumas características dessa poesia. Primeira característica que ele apresenta, brevidade. A poesia do Antigo Testamento, ela é bastante compactada, ela é bastante densa. Então, 3, 4, no máximo 4 palavras constrói uma linha. Ou seja, o autor utiliza pouquíssimas palavras, 2, 3, no máximo 4, mas geralmente 2 ou 3 palavras para a construção de uma determinada linha. Então, essa é uma característica da poesia hebraica. Ela é tipificada pela brevidade, pelas palavras vivas, pela criatividade verbal, por ter como unidade o verso poético. Nós vamos falar no nosso segundo encontro sobre a estrutura da poesia hebraica, e aí a gente vai focar um pouquinho mais sobre essa construção do verso poético e pelo grau de estrutura. Então, essa estrutura a gente vai abordar também de forma simples nos próximos encontros, mas aqui nós temos um conceito
que foi construído com base nas características principais da poesia hebraica. A sua brevidade, palavras vivas, a criatividade por verbos, ou seja, é extremamente importante reconhecer e identificar o verbo que está sendo usado e qual a ação que ele está transmitindo. É importante, no processo de interpretação, isolar o verso poético e reconhecer a sua organização, a sua estrutura. Qual a diferença entre prosa e poesia? Então, essa é uma área que a gente não vai desenvolver, mas só a título de informação, para que a gente consiga aqui ter uma noção básica sobre toda essa discussão que é traçada em relação à diferença entre prosa e poesia. Prosa, então, é um gênero textual narrativo, de discurso livre e direto. Então, nós trabalhamos o texto discursivo, quando vocês já viram esse texto discursivo, vocês percebem que a prosa, então, ela tem conectivos, ela tem uma argumentação, o tipo de discurso é completamente diferente da poesia. Na poesia, nós temos um gênero literário onde a linguagem ela tem uma questão estética de organização. Então, a forma textual geralmente é diferente. E aqui vem uma sugestão, eu não sei qual a Bíblia que você utiliza, mas algumas, como, por exemplo, a que é mais comum, que é a atualizada, Almeida atualizada, ela nem sempre traz essa organização onde você perceba essa diferença entre poesia e discurso. Então, o ideal seria você utilizar uma Bíblia em que a formatação da poesia fosse diferente da formatação do discurso, para que quando você estivesse lendo um texto, você já tivesse essa facilidade de reconhecer em que momento o autor mudou de discurso para poesia. Às vezes, o texto traz um contexto narrativo, uma estrutura narrativa, e dentro dessa estrutura nós temos uma poesia. Então, usar uma Bíblia que traga essa proposta ajuda bastante na compreensão do texto. Sim, Micael. Professor, uma dúvida. Esses materiais que o senhor apresenta, eu não sei se o senhor falou no começo, eu entrei um pouco atrasado, porque o meu Moodle não está atualizado ainda. Esse material que o senhor apresenta, que o senhor está trabalhando com a gente, vai estar na plataforma? Algum tipo de slide, alguma coisa? Geralmente eu faço da seguinte forma: após a aula, eu disponibilizo. Então, a gente pode, no final, conversar sobre a necessidade ou não de criar um grupo. O seminário recomenda sempre que a gente crie um grupo de WhatsApp para facilitar. No final, a gente pode conversar sobre isso. Se não houver interesse na criação de um grupo, a gente mantém a comunicação única e exclusivamente pela plataforma. Mas, independentemente da criação do grupo ou não, esse material vai ficar disponível sempre na unidade que estiver sendo trabalhada. Tá bom? Então, no final, a gente pode conversar um pouco sobre esse assunto. Dúvidas, perguntas até esse momento? A sugestão da tradução, professor, o senhor tem? Pode dar? Uma tradução que trabalha e que tem essa preocupação é a Nova Almeida Atualizada. Então, segue a Nova Almeida Atualizada, ela tem uma proposta que é de trazer palavras mais atuais, diferentemente da atualizada, que já tinha também essa proposta, e ela faz isso, ela organiza o texto, a formatação com base no gênero. Então, isso ajuda bastante na hora da leitura do texto. Agora, uma preocupação que a gente tem que ter no momento de interpretar... Professor, acho que a NVT também. O senhor já deu uma olhada na NVT? Não, a NVT não. Se eu não estou enganado, ela traz um formato de estrutura diferente quando vai trabalhar Salmo e outros textos desse gênero.
Ok. Ela faz a A diferença. atualizada, ela faz isso em alguns momentos, só que em outros não. Aí acaba confundindo porque você está diante do texto de uma poesia, mas ela não o formatou como poesia. Mas a nova atualizada ela já abrange, tem uma abrangência bem maior do que a atualizada. Mas fica aí para vocês verificarem outras Bíblias também, para que vocês possam ver se essas outras traduções trazem essa mesma proposta. Falando um pouco mais sobre a diferença entre prosa e poesia, as características distintas da poesia, no entanto, são a sua brevidade, a sua estrutura restrita, elas não são intrínsecas à prosa. Então, aqui, essa brevidade, essa estrutura por meio do qual a poesia, ela é usada é um pouco diferente da prosa. De forma simples, a prosa tende a usar mais palavras do que a poesia. Ainda que a prosa possa ser compacta e estruturada cuidadosamente, a sua estrutura é formada por sentenças e parágrafos. Aqui está a característica peculiar da prosa. A prosa, o discurso é construído de forma direta por meio de argumentos. Então, nós vamos ter aqui sentenças, vamos ter parágrafos. Essa nomenclatura ela vai ser importante quando a gente estiver trabalhando a estrutura da poesia. E aí a gente vai perceber que a linguagem dessa organização da estrutura é diferente. Enquanto na prosa nós temos sentenças, parágrafos, unidades, na poesia nós vamos ter linhas, versos, estrofes, uma linguagem já um pouco diferente do texto discursivo. A estrutura da poesia, pelo contrário, consiste em linhas bem dispostas e linguagem compacta. Além disso, comparada com a prosa, a poesia apresenta uma concentração maior de metáforas e imagens que chamamos geralmente de linguagem poética. Essa é uma outra característica peculiar da poesia. Claro que você encontra nos evangelhos, em outros gêneros, essa linguagem figurada, o uso de imagens, mas na poesia acaba sendo a base, metáforas, imagens, acabam constituindo a base dessa linguagem poética. Ou seja, a poesia, diferentemente da prosa, ela constrói uma imagem por meio de figuras, ela transmite uma mensagem por meio de figuras, por meio de mensagens, diferentemente do que acontece em outros tipos textuais. Falando aqui, usando aqui uma comparação mais simples em relação ao texto discursivo e a poesia do Antigo Testamento, nós temos aqui, então, a seguinte diferença. No texto discursivo, um apelo à lógica, há uma construção do raciocínio baseado na lógica. Então, você tem aqui esses argumentos que são construídos e a gente, em prática da pregação 1, vocês aprenderam isso, como é que funciona essa organização, o fluxo do argumento, e você tem uma preocupação maior na hora da interpretação e, claro, também na composição, relacionado mais à parte gramatical. Então, o texto discursivo ele exige uma abordagem seguindo essa compreensão da organização gramatical, a organização dos argumentos, a forma lógica como o argumento segue o seu fluxo. Diferentemente disso, a poesia trabalha mais a emoção, então ela tende a despertar a emoção no leitor. Uma pergunta-chave na hora em que a pessoa estiver lendo uma poesia é: que sentimento essa poesia despertou? Então, como a poesia está relacionada à manifestação, à exposição do sentimento, é interessante o leitor ficar atento a quais sentimentos ele teve naquele momento em que ele estava lendo uma determinada poesia. Então, nós temos aqui uma mensagem centrada em imagens, em metáforas,
e as figuras de linguagem são fundamentais para analisar a poesia. Nós não teremos tempo de abordar todas as figuras de linguagem. Então, a ideia é como a poesia e os textos de sabedoria de literatura, literatura de sabedoria, são muito extensos, o assunto tem muita informação sobre esse assunto. A nossa proposta, assim como nos demais gêneros, é apresentar informações básicas que a gente consiga utilizar necessárias para a interpretação. Mas fica aí a sugestão para que vocês possam conhecer mais sobre o assunto. Uma boa área para vocês estarem pesquisando seria conhecer os vários ou os principais tipos de figuras de linguagem. Isso vai ajudar bastante na parte técnica, quando você estiver interpretando a poesia do Antigo Testamento. Perguntas nesse momento? Tranquilo? Quais são as vantagens? Essas vantagens aqui, lá no vídeo do curso que eu recomendei agora há pouco, você tem na plataforma, o autor fala um pouco sobre essas vantagens. Então, se você assistir, você vai compreender um pouco da proposta do que está sendo apresentado aqui nesse momento. Uma primeira vantagem da poesia, uma pergunta-chave para a gente refletir sobre a questão do gênero literário, é por que nós temos essa variedade de gêneros literários? Por que talvez não seria bem mais simples para o leitor, e pensando de uma forma pedagógica, não seria mais simples Deus decidir transmitir a sua vontade, revelar a sua vontade por meio de um único gênero literário? Porque, veja bem, se a gente pensar de forma racional, seria menos trabalhoso se toda a palavra de Deus é transmitida por meio do texto discursivo. Aí a igreja poderia simplesmente compreender, que já é um texto mais comum à nossa cultura, e ficaria bem mais fácil. Então, por que há essa diversidade de gêneros literários? E uma resposta a isso é porque cada gênero literário consegue transmitir melhor um tipo de conteúdo, consegue alcançar melhor uma determinada área intelectual, consegue despertar melhor um tipo de sentimento. Então, a poesia hebraica ela foi construída com esse objetivo. Diferentemente de outros gêneros, a poesia hebraica ela tem uma característica que é a facilidade para a pessoa entender o ensino principal daquele determinado texto. Então, ela é persuasiva, ela convida a pessoa a adentrar o seu mundo. Isso aqui é extremamente importante no momento de interpretação. A compreensão da poesia hebraica está diretamente ligado ao momento quando o leitor sai do seu mundo, do mundo atual, e tenta viver a experiência que o leitor está vivendo. Passa a olhar para aquelas figuras, tentando compreender quais são as experiências que aquele autor está tentando compartilhar por meio daquele determinado texto. Marcos. Falando sobre essa questão da facilidade, eu ia falar sobre isso porque uma coisa bem bacana que tem esse tipo de literatura é porque ali já tem ilustração. Em outros textos você vai procurar ilustração. Ali já está presente, você vai só explicar. Isso é algo muito bacana. Ainda mais textos assim que meio que se relaciona com a realidade do povo, do campo e tal. Então, você tem mais facilidade para explicar a ilustração, a imagem. E isso é muito bacana, porque já está ali, Exato. você vai só explicar a ilustração, a imagem já está ali. O cuidado que tem que ter nesse caso, Marcos, é não interpretar a imagem segundo aquilo que é predominante hoje. É só um exemplo bem simples sobre isso. Amós vai falar sobre as vacas de Bazã. Então,
se o pregador hoje usar essa figura, ou ele atribuir esse termo a uma mulher nos nossos dias, provavelmente isso vai terminar em confusão. Mas era um elogio chamar alguém de vaca nesse sentido, e principalmente da região que ele coloca, pela fartura, porque estavam bem alimentadas, bem cuidadas, eram sinônimo de riqueza. Então, a figura, de fato, ela é o elemento central. Aí a nossa preocupação... Mulher que tem uns cabelos igual de égua. Igual de... Égua de faraó. Então, essas imagens aí a gente precisa tentar entender de acordo com realmente o contexto literal da época, mas facilita bastante realmente a nossa vida. É bem mais fácil. Eu lembro de um irmão que dizia o seguinte, lá na igreja: quando o pregador não se preparou, ele escolhe um salmo e prega. Aí isso ficava tanto na minha mente que eu já tinha até preconceito de pregar os salmos, porque eu sabia que ele e outros ali estavam com essa máxima na cabeça, né? Então, quem prega nos salmos é porque não teve tempo de se preparar na semana, escolheu um salmo e foi pregar. Então, mas não é exatamente essa a ideia, né? Mas realmente Mas essa figura me ajudou bastante. até hoje eu só tive coragem de me arriscar 2 vezes em salmo. Olha aí. Olha, e foi assim, morrendo de medo. E ainda acho que não foi bom. Isso. Qual é uma sugestão para vocês? Uma sugestão seria vocês conseguissem organizar as mensagens, as pregações, independentemente da frequência, mas que vocês tivessem gêneros literários diferentes. Então, só um exemplo simples. Escolher um salmo, nós vamos trabalhar o Salmo 119, seria uma sugestão com base no Salmo 119. Escolher, por exemplo, o Salmo 119, escolher um outro livro com outro gênero, por exemplo, um gênero narrativo, isso relacionado ao Antigo Testamento. Você ter 3 ou 2 ou 3 livros com gêneros diferentes, para que ao longo do tempo, quando você for convidado para ministrar, se você for convidado para ministrar na igreja onde você está estagiando, você pode fazer uma sequência onde em cada momento você vai variando o gênero dentro daquele gênero que você estabeleceu, mas você tem uma grande facilidade nessa organização. Por quê? Porque você vai passar o ano todo lendo sobre aquele gênero literário, pesquisando sobre aquele gênero literário e também lendo e relendo o livro que você está expondo. Quando você for convidado, ou quando você for elaborar o próximo sermão naquela série, o seu entendimento acerca do livro vai ser um entendimento bem mais abrangente. E aí você vai conseguir trabalhar gêneros diferentes em ocasiões diferentes também no ministério. Isso ajuda bastante para que você consiga avançar ou expandir a sua habilidade no entendimento do gênero literário e na organização também do sermão. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Pastor, lá no... Isso daí tem acontecido comigo, assim, de maneira meio que... pega no barco andando, né? Na igreja que eu tô, na cidade operária, o pastor ele me dá a oportunidade de pregar uma vez por mês. Né? Então, eu tô lá já faz 3 anos. Então, uma vez por mês eu trabalho Romanos. Eu comecei a trabalhar Romanos assim que cheguei, e aí até hoje eu estou trabalhando, né? Como é uma vez por mês, então demora bastante. Agora que a gente está em Romanos capítulo 4, né? Nesses 3 anos. E ele me dá a oportunidade, eu estou pregando sequencialmente. E pela manhã, antes da IBD, tem a pastoral, que é um momento de mensagem bem curta, sabe? E lá o pastor ele começou a expor salmos sequencialmente. Então ele me colocou também. Aí por isso que já deu essa ocasião de eu acabar pregando 2 vezes. E aí é bom que a gente vai trabalhar isso nessa disciplina, porque obrigatoriamente eu vou ter que pregar já em salmos, então já vai me ajudando.
Perfeito. Então, você já tem um sermão aí, ou um texto do Salmo para você já ler. Qual é a ideia? É que vocês, desde já, comecem a trabalhar para quem entrou já depois, vocês vão apresentar 3 sermões em momentos diferentes, em textos diferentes. Então, a sugestão é que, desde já, vocês comecem a trabalhar esse texto, para que, quando a gente começar a abordar esse tipo textual, vocês já tenham ali pelo menos alguma coisa encaminhada e possam tirar as dúvidas, mas não deixem para cima da hora para que, né, vocês não venham ter dificuldade na elaboração. Vamos seguir, então. A compreensão é uma vantagem da poesia, da poesia hebraica. Perceba aqui no capítulo 15 de Êxodo como que a poesia ela está presente em boa parte do Antigo Testamento. O capítulo 14 e os capítulos anteriores retratam como é que foi a saída do povo do Egito. E aí esse momento do capítulo 15 é o que ficou conhecido como o Cântico de Moisés. Se a gente tivesse tempo para ler, a gente iria perceber aqui que esse Cântico de Moisés é basicamente um relato do que aconteceu. Mas é interessante como o autor usa. Então, ele poderia ter transmitido essa informação, como ele fez nos capítulos anteriores, relatando o evento em si. Então, de forma narrativa, nós tivemos o conhecimento de como que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Mas agora, por meio de uma forma poética, uma estrutura completamente diferente. Observe aqui as características que a gente já mencionou, a questão da brevidade. Você tem aqui 2 palavras, criando uma linha. Então, um conteúdo com uma estrutura completamente diferente do capítulo 14. Mas qual é o objetivo do autor? É trazer um evento, comunicar uma mensagem, só que agora de uma forma usando uma linguagem poética, despertando mais o sentimento, construindo imagens que serão usadas ao longo da sua fala. Tudo isso contribui, facilita para que o leitor consiga entender, consiga apreender realmente a mensagem central de tudo aquilo que está sendo divulgado. Então, o texto de Êxodo, capítulo 15, ilustra bem esse propósito ou esse efeito da poesia hebraica. Uma outra vantagem da poesia hebraica é a repetição. Então, você lembra dos demais gêneros que a repetição é um recurso utilizado que facilita muito a vida do intérprete. Por quê? Porque a repetição sinaliza alguma ênfase, nos conduz a alguma verdade. O princípio básico é, geralmente, quando há uma repetição, é porque o autor deseja reforçar uma determinada verdade. Então, assim como nos demais gêneros, essa repetição ela pode ser das mais diversas formas possíveis. Palavras, pensamentos, frases. Nesse caso aqui da poesia hebraica, você pode ter também em estrofes, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, onde a mesma estrofe é repetida, e aí nós vamos estudar um pouco sobre isso quando falarmos sobre a estrutura da poesia hebraica, que isso nos ajuda muito a entender a mensagem do texto. Então, se o autor ele repetiu a mesma estrofe, isso já vai nos dar já vai delimitar a forma de interpretação, porque a gente vai ter que isolar as outras estrofes e entender a mensagem central de cada estrofe. Mas já há uma estrutura na qual ele encaixou aquela verdade central. Então, isso facilita muito o uso desse recurso. Você tem esse exemplo aqui que eu estou citando no Salmo 42 e Salmo 43. Se você observar o versículo 5, o verso 5, o verso 11 e o verso 5 do 43, trazem a mesma estrofe. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei.
A ele meu auxílio e Deus meu. Então, o raciocínio aqui é basicamente o seguinte: nós temos uma verdade central aqui, uma ICT que se repete aqui, mas nós temos aqui, então, já uma estrutura formada, onde do verso 1 ao 4, do verso 6 até o verso número 10, e nós temos uma terceira estrutura do verso 1 ao verso 4. Ou seja, o nosso trabalho de intérprete já está bastante adiantado. Por quê? Porque a estrutura já ficou bem clara, bem nítida. Aí o nosso papel seria tentar entender qual é o assunto principal que ele desenvolve em cada um desses blocos que ele dividiu aqui. Então, esse recurso facilita muito, tanto quando é usado por meio de palavras, pensamentos, sentenças, linhas, no caso da poesia, ou quando é usado também por meio de estrofes. Mas a repetição, nós vamos ver um outro nível de repetição que é apresentado por meio de paralelismo, que ajuda bastante, uma verdade apresentada na primeira parte e com palavras diferentes, ou para resumir, ou para apresentar um contraste, ou para expandir aquele conceito, é usado uma segunda palavra, um segundo termo que precisa ser entendido com base no primeiro. Então, esse recurso ele aparece em momentos diferentes, de formas diferentes, ao longo do texto bíblico. Só um minutinho aqui, por favor. Ok, perguntas? Vamos seguir aqui para mais um recurso que é utilizado. Vimos isso na parte de conceitos. Essas imagens são características da linguagem poética. Então, a imagem oferece, o poema oferece imagens que são concretas para transmitir uma ideia abstrata. Então, ele parte do mundo visível, daquilo que é real, daquilo que é concreto, para, a partir dessa realidade concreta, ele trazer uma realidade que vai obrigatoriamente levar a pessoa à reflexão, mas de uma forma bem mais abstrata do que aquela imagem está transmitindo. Por toda a Bíblia, os autores e os personagens exploram sua relação com Deus, não por meio de esforço intelectual, não por meio de teologia acadêmica, mas por meio de história, imagem, ritmo e discurso. Os poetas que escreveram os salmos tinham um vocabulário comum de imagens e metáforas para se basear. Eles compartilharam esse vocabulário com seu público. Esse vocabulário comum permite que os salmistas falem para a sua comunidade de maneiras que expressem sentimentos e valores comuns. Aqui está o que a gente estava conversando no início, Marcos. Imagens e metáforas que eram comuns, ou seja, que eram conhecidas do público, dos primeiros ouvintes. A gente vai ver em Apocalíptica Judaica que esse princípio é um fator que dificulta a interpretação da literatura apocalíptica. Por quê? Porque o princípio básico é esse que é apresentado aqui. A imagem que era utilizada, ou os recursos de imagem e metáforas que eram utilizados pelos autores, eram facilmente compreendidos pelos leitores, porque o autor escreve a partir de uma cultura e para uma cultura específica. Na literatura apocalíptica, nós vamos ter dificuldade, por quê? Porque essas imagens são completamente desconhecidas no nosso tempo. E aí o raciocínio básico que a gente vai ter que seguir em Apocalíptica, que serve também, o princípio serve para a interpretação da poesia, é de que contexto cultural o autor está utilizando essa imagem. E aí a gente vai ver que essa é uma questão chave para a interpretação dos símbolos, das imagens, das metáforas que são usadas
na apocalíptica judaica e, consequentemente, também nos salmos ou na literatura de sabedoria. O raciocínio básico, ou a orientação básica, é aquilo que nós chamamos de contexto literário, onde cada palavra ou conceito precisa ser entendido dentro de um ambiente que seja adequado. Só um exemplo simples disso que eu estou falando. O contexto da literatura de sabedoria, ou melhor, o entendimento de uma metáfora e de uma imagem. Se você está interpretando um texto, um provérbio, um salmo, Eclesiastes, um texto de sabedoria, aquela imagem, o sentido atribuído àquela imagem precisa vir inicialmente de textos de sabedoria também. Então, por exemplo, a gente não poderia fazer o seguinte raciocínio. Não poderíamos pegar uma imagem que é apresentada no Antigo Testamento, nesse contexto que nós estamos falando, e usar o mesmo sentido que é atribuído a essa imagem no Novo Testamento. Esse raciocínio não seria adequado. Por quê? Porque o sentido atribuído àquela imagem, se nós estamos interpretando um texto de sabedoria, o contexto em que essa imagem vai ter sentido precisa ser também nos livros de sabedoria. Aí o movimento seria basicamente tentar entender em Jó, em Eclesiastes, em Provérbios, qual é o sentido daquela imagem que o autor está utilizando. Depois, então, nós teríamos um outro ciclo de contexto e aí sim poderíamos abrangê-lo, tentando entender com base em outras épocas e em outros contextos. Mas esse é o princípio básico. Essas imagens eram compartilhadas pelos ouvintes e, consequentemente, elas tinham uma facilidade, o ouvinte tinha uma facilidade em entender o objetivo principal daquela imagem. Nós temos aqui uma diferença e a gente não vai, como eu mencionei, trabalhar aqui todas as figuras de linguagem, mas se você puder pesquisar e estudar, vai facilitar bastante no processo de interpretação. Os autores utilizam, então, essas imagens são resultado de comparações, sendo de dois tipos mais comuns, metáfora e símile. Metáfora e símile são estruturas ou figuras de linguagem que o ponto central está aqui na questão da comparação. Uma é mais direta e a outra é menos direta. Uma é mais explícita e outra menos explícita. Então, na símile, você vai ter a palavra como. Você vai ter um elemento que vai ligar os dois elementos. Assim como, tal quanto, sempre uma partícula que vai trazer essa comparação. Na metáfora, a linguagem já é mais direta. Você não vai ter essa comparação. Eu trouxe aqui duas traduções só para ressaltar uma preocupação que a gente tem que ter. Então, perceba aqui a primeira parte na Nova Almeida Atualizada e nesse segundo bloco aqui na NVI. O texto é o texto de Cânticos, capítulo 4. Como você é bela, minha querida, como você é linda. Os seus olhos são como. Então, perceba aqui, na símile, você tem esse como, ou seja, um elemento que vai juntar as duas partes. Então, ele está ressaltando os olhos que são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são, aí novamente aqui o recurso, como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Só que aqui nessa outra tradução, observe a diferença. Como você é linda, minha querida. Aqui nós já temos uma diferença. Isso aqui, esse elemento é característico da poesia hebraica, mas a forma como você utiliza pode ser tanto um sentido de sofrimento, quanto de exclamação, tanto negativo quanto positivo, como você é linda. Os seus olhos por trás do véu são pombas.
qual a diferença entre afirmar, na Nova Almeida atualizada, como pombas, e qual a diferença de afirmar são pombas? Tem diferença na forma como o ouvinte vai receber a mensagem? Sim, porque ele faz uma comparação e o outro não compara, já declara que são pombas. Perfeito. Então, veja bem, a metáfora ela é mais impactante. O que é mais impactante aqui? É comparar ou é dizer que é pomba? É Afirmar que é dizer uma que é pomba é pomba, mais impactante, né? é Então, verdade. só que na Nova Almeida atualizada, eles colocaram aqui esse como, mas no texto, no hebraico, não tem essa partícula. Ou seja, na tradução que foi colocada aqui pela NVI, a NVI não se preocupou com essa partícula e colocou. E aí aqui você vê, então, a diferença entre essas figuras de linguagem. Isso, dependendo da tradução que você está utilizando, o impacto da declaração pode ser mudada. O autor poderia ter organizado o poema para transmitir, para despertar um sentimento, mas a tradução pode comprometer esse processo todo. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Só para deixar essa orientação de forma clara. É importante que, na interpretação, você não se limite a uma única interpretação da Bíblia. É importante que você tenha várias traduções para que você consiga, inicialmente, identificar a diferença entre uma e outra. Então, se você estiver lendo em 3 traduções diferentes e você perceber uma diferença, aí, naturalmente, você vai para o grego, vai para o hebraico para tentar entender por que tem no texto essa diferença. Mas quando nós estivermos interpretando a poesia do Antigo Testamento, a análise do texto em hebraico é primordial para que você tire essa conclusão de que tradução traduziu melhor aquele determinado texto. Perguntas? Eu estava Vamos me seguir aqui. lembrando, Sim. não, eu estava me lembrando não é no Antigo Testamento, no Novo, em relação a essa questão da comparação lá do Pentecoste, né? Assim que a gente chegou no seminário, eu não me lembro qual foi o professor que ministrou isso, não sei se foi a Adriana, mostrando como, quando a gente não tem atenção e não tem esse cuidado em relação às traduções na hora da nossa exegese, a gente cria toda uma teologia onde não existe, né? A questão em uma tradução, você observa que as pessoas, quando olhavam para os apóstolos, viam língua como de fogo. Em outras traduções, dizem que viam línguas de fogo. E por causa dessa segunda tradução, você cria uma teologia do fogo como algo relacionado ao Espírito Santo, né? É interessante essas observações e essas preocupações que a gente tem que ter. Exato. O organizador da Bíblia, às vezes, tenta ajudar, mas ele acaba comprometendo. Sabe? Em alguns momentos, por Professor, exemplo, em 1 Coríntios 14, o texto aparece só língua, e aí o autor coloca, acrescenta estranha. Aí a gente já é levado pelo tradutor a um conceito, mas o texto não tem. Mas a ideia dele eu acho que é essa. Não, eu vou ajudar aqui, já vou direcionar o povo para o que tem que pensar, e aí acrescenta um termo e faz toda a diferença na interpretação. Mas você está certo, e a gente tem que ter realmente esse cuidado. Uma próxima vantagem da poesia hebraica é que ela tem como objetivo despertar a emoção. É completamente diferente um texto discursivo baseado na argumentação, quando ele transmite um evento, de quando esse texto ele é apresentado agora de forma poética, através de uma linguagem viva, amargo, frio, tremeu, massacrou. O poeta quer que vivenciemos o tema. Sentiu o frio daquela noite em particular. Dessa forma, essas palavras não apelam tanto para a razão, mas sim para a imaginação.
elas pintam quadros imaginários que nos permitem vivenciar o tema, as suas sensações, o seu cenário, os cheiros, o toque, o gosto. A nossa imaginação vê a coruja com frio, a lebre cocheando e as ovelhas em silêncio. Sentimos o amargo frio. Em resumo, a poesia é a linguagem das imagens que o leitor tem que vivenciar como uma série de situações sensoriais imaginárias. Aqui talvez seja o grande desafio nosso, não necessariamente ou somente na interpretação, mas também no momento da pregação. O princípio básico que a gente tem utilizado é que o texto, o tipo textual, o gênero textual tem as suas ênfases, essas ênfases, ou melhor, o texto, o tipo textual tem uma estrutura, uma organização. Essa organização apresenta, evidencia as ênfases do autor. Quando a gente prega, por exemplo, uma narrativa, o maior desafio do autor, do pregador, é não desconstruir as características literárias da narrativa, ou seja, é não pregar narrativa como se prega um texto discursivo. A tendência, por exemplo, a tentação do pregador de pregar uma narrativa já criando os tópicos. É um sermão narrativo com tópico 1, 2 e 3, onde todas aquelas características literárias de cenário, enredo, tensão, clímax, e tudo isso se perde ao longo da pregação. Por quê? Porque o autor, o pregador, usou um formato diferente que não contempla aquele tipo textual. E o mesmo se aplica também à questão da poesia. O grande desafio para o pregador é conseguir, na pregação, transmitir toda essa carga emocional que foi projetada no poema. Então, se ele não conseguir transmitir essa emoção, ele não conseguiu, de fato, alcançar o objetivo proposto naquele momento. Então, no primeiro momento, a poesia desperta essa imaginação, nós precisamos vivenciar esse objetivo do autor, que o leitor vivencie, que ele sinta ou compartilhe os mesmos sentimentos e emoções que ele está descrevendo. Isso tudo nós precisamos, então, transmitir no momento em que estivermos pregando esse tipo de literatura. Como os profetas, ou melhor, os poetas, expressam essas emoções. E é aqui, novamente, nós vamos chegar no uso desses recursos que já mencionamos. Eles incluem o uso de exclamação, hipérbole, palavras emotivas, descrição vívida do estímulo para a emoção, evocando assim um sentimento semelhante no leitor, projetando um sentimento na natureza externa ou descrevendo paralelos com a situação do falante. Então, essas exclamações, hipérboles, palavras emotivas são características desse texto, tipo textual, dessa literatura de sabedoria, onde o autor, tendo em vista um propósito, que é despertar a emoção, ele vai naturalmente selecionar alguns recursos que irão contribuir para essa finalidade. O Salmo 102, por exemplo, ouve, Senhor, a minha súplica, cheguem a ti os meus clamores, não escondas de mim o teu rosto, no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos, no dia que eu clamar, responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos queimam como se estivesse no fogo, cortado como a erva, secou-se o meu coração, até que me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja nas ruínas. Perceba como que o autor tem como objetivo transmitir um sentimento, uma experiência que ele está passando e, ao mesmo tempo, despertar no leitor esses mesmos sentimentos. Então, esse é um ponto básico para a reflexão, para a interpretação da poesia. Quais são os sentimentos? Quais são as experiências? Quais são as emoções que esse autor está vivenciando e que ele quer transmitir? E aí, a partir disso, então, nós vamos entender um pouco melhor
do objetivo do autor. A poesia hebraica, uma outra característica é que ela tem o objetivo de ser lembrada com facilidade. Então, a poesia ela foi feita para ser recitada, ou seja, a pessoa ela vai ter efeito maior quando ela for recitada. A poesia hebraica é feita com o objetivo de ser memorizada, de ser recitada facilmente, muito mais do que transmitir uma informação, envolve reflexão, sentimentos, há um envolvimento com a mensagem que está sendo transmitida. Eu queria chamar a atenção aqui para a parte de reflexão. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas aqui está uma dica importante. A interpretação ou o processo de interpretação de uma poesia não pode ser feito de forma rápida. Aquele que lê rapidamente, que já entendeu a poesia, está perdendo muito da beleza e do objetivo do autor. Então, a poesia ela precisa ser lida com muita calma, com muita reflexão, porque o objetivo ali naquelas poucas palavras não é meramente transmitir uma informação, mas é levar o autor a lembrar daquela poesia em um determinado momento parecido com aquele que o autor compartilhou. Então, ela tem esse aspecto que é a questão da reflexão, conduzir o autor ou o leitor à reflexão. Enquanto as histórias apresentam uma série de eventos, uma poesia, aqui está errado, apresenta uma série de ideias ou uma série de emoções. Em outras palavras, a poesia é reflexiva e emocional. A emoção, especialmente, é frequentemente considerada o elemento diferenciador da poesia hebraica. Não devemos ir a um poema à procura de uma história. Encontraremos apenas fragmentos ocasionais de narrativa para explicar a emoção do poeta ou para elaborar sentimentos como elogio ou desespero. A ideia dela ser reflexiva e emocional é o ponto central aqui que o autor está colocando. Ela desperta reflexão com o objetivo de gerar algum tipo de sentimento ou emoção no ouvinte. Perguntas? Tranquilo? A gente vai passar agora para o Isaías, capítulo 1, do verso 2 ao 9, só para a gente tentar identificar aqui de forma simples e rápida algumas dessas características que nós mencionamos agora há pouco. Então, o texto de Isaías, a partir do versículo 2, ele já começa com essa linguagem poética. E aí você vai perceber que a organização é completamente diferente do texto discursivo. Então, perceba aqui algumas características já no verso de número 2. Você tem uma linguagem que é extremamente compactada. Então, escutem, ó céus, e ouçam, ó terra. Você tem aqui, escutem, ó céus, já uma primeira linha, e ouçam, ó terra, já uma segunda linha, já uma divisão aqui sendo apresentada, mas essa é uma característica. A literatura, a poesia hebraica usa pouquíssimas palavras para transmitir uma verdade. Então, você vai ter essa primeira linha aqui, geralmente 3, no máximo 4 palavras, construindo essa primeira declaração, que a gente chama de linha. Você tem essa característica que é a brevidade. É uma linguagem, apesar de ser uma linguagem poética, na qual o autor usa imagens, mas ele não vai, diferentemente de outros gêneros, ele não vai se preocupar em descrever aquela imagem minuciosamente. Ele vai apresentar a imagem e logo criar ali o aspecto de comparação com aquela determinada imagem. Escutem os céus e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. É sempre importante, na leitura da poesia hebraica, a gente tentar entender de que forma o pacto, a aliança, de que forma os livros de Gênesis a Deuteronômio, de que forma a visão que o autor tem do pacto
está sendo apresentado por meio desse gênero diferente. Esse é um aspecto que traz uma beleza, que ressalta a beleza da poesia hebraica. A poesia hebraica, apesar de que ela não tem esse foco de criar um tratado, de desenvolver um tratado teológico, mas ela é construída em base sólida. Então, a poesia hebraica ela tem um vínculo direto com a lei. A perspectiva de vida, o entendimento da aliança, as verdades acerca do caráter de Deus, isso tudo a gente consegue ver com clareza no momento em que o autor está se manifestando. Perceba aqui na parte A do versículo 2 a semelhança com Deuteronômio, quando lá em Deuteronômio o autor convoca os céus como testemunhas. Então, aqui é um aspecto normal do Antigo Testamento, invocar os céus, invocar a terra, para que sirvam de testemunha. Verso 2, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Já no versículo 2, na parte B, o autor apresenta aqui já uma imagem. Então, só ressaltando o uso de imagens que a poesia hebraica faz. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Nós falamos agora há pouco que quando nós estivermos nesse processo de interpretação, a gente deve atentar sempre para o contexto literário. É o contexto literário que vai definir o limite em que a palavra vai ganhar um determinado sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando estiver interpretando o Antigo Testamento. A gente tem que fazer a diferença entre conceitos que eram realmente judaicos, que prevaleciam no Antigo Testamento, e conceitos diferentes que eram predominantes em outras regiões. É só um exemplo simples sobre isso. Criar filhos tem o mesmo conceito, o mesmo conceito que é dado para a criação de filhos, é compartilhado, por exemplo, por Israel e pelas nações que viviam ao redor de Israel. Quando se fala em criar filhos, será que essas nações compartilhavam o mesmo conceito? Então, essa é uma reflexão que a gente vai ter que fazer sempre. Esse conceito de criar filhos é o mesmo que é atribuído a Israel, é também o conceito que temos hoje, é o conceito de outras religiões, do Egito, dos cananeus, enfim. Isso vai fazer muita diferença para que a gente consiga, de fato, entender o texto dentro do seu contexto. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Observe aqui na parte final esse mas, apesar de que essa tradução aqui coloca mas, observe que não é comum, não é característico da poesia hebraica esses conectivos. Então, qual é a dica para vocês? Vocês encontraram um conectivo, é importante verificar se lá no hebraico tem esse conectivo ou não. Porque, infelizmente, as nossas traduções acrescentam os conectivos. E aí você tem, dependendo do conectivo, um efeito diferente naquele determinado poema que está sendo trabalhado. Mas observe aqui essa imagem que é construída, o ponto central aqui é que os filhos se revoltaram contra o Senhor. Era completamente incabível pensar em um filho que se revoltava. Esse é um aspecto interessante da poesia. É que a poesia constrói a mensagem e frequentemente vai apresentando declarações que não são esperadas. Então, por exemplo, quando ele coloca escutem ao céu, ouçam a terra, não seria esperado que quem agora iria tomar a palavra seria o próprio Senhor. É como se o autor, consequentemente, apresentasse uma verdade que fugisse um pouco do padrão.
O verso, a linha final aqui, mais eles se revoltaram contra mim, é um outro exemplo claro disso. Na cultura judaica, se tinha algo que era valorizado, que era padrão, era o filho honrar ao pai. Então, isso era comum na cultura judaica. E ele faz uma outra imagem, uma outra. Perceba aqui que essas imagens estão sendo construídas dentro de uma comparação. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Qual é a relação entre a primeira imagem, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram, com a segunda imagem? E aí aqui a gente vai perceber uma grande diferença, e ele vai usar esse verbo aqui, que é a questão de entender, como uma característica principal dos filhos. No Antigo Testamento, uma característica do pai não era simplesmente que ele era aquele que gerava, o progenitor, o genitor. Não, a característica do pai é o pai é aquele que ensina, o pai é aquele que instrui. Essa compreensão da paternidade ou da figura paterna não é compartilhada por outras culturas ou pela cultura ao redor de Israel. Em algumas culturas daquela época, a ideia de pai era aquele que trazia ao mundo. Então, o conceito de que pai é aquele que educa faz muito sentido, principalmente quando a gente vai para Deuteronômio, quando a gente vai para Provérbios, a gente percebe essa preocupação com a figura do pai. E essa ideia aqui ela é ressaltada quando o autor compara o boi e também o jumento. E o ponto que ele coloca aqui no final da comparação é a questão do entendimento, no final do versículo de número 3. Esse é um aspecto da figura. E um outro aspecto, que é o aspecto principal, é o aspecto da rebelião. Então, todas as vezes que a gente estiver diante de uma figura, qual é o nosso cuidado? É para que a gente não desenvolva ou não se preocupe muito com todos os detalhes daquela figura, porque isso pode nos afastar do ensino principal do texto. A nossa preocupação tem que ser a seguinte: o autor usou uma figura, algo concreto, mas qual é o ponto central dessa imagem, dessa figura? E aí, entendendo o ponto central, a partir disso, a imagem ela vai ganhar sentido. Então, o ponto que ele está colocando aqui é que a diferença do boi e do jumento é que Israel tinha um pai. E esse pai, que era o Senhor, se procurava ou melhor, era reconhecido como pai, não só porque tinha gerado a nação, mas porque tinha educado, porque tinha ensinado. E, diferentemente do boi e do jumento que não tinha entendimento, o boi e o jumento são característicos ou reconhecidos por isso, pela falta de entendimento. Israel, que era filho, ou seja, que deveria obedecer, Israel, que deveria entender porque tinha um pai que lhe ensinava, Israel faz o contrário, ou seja, não era esperado que Israel reagisse à semelhança ou diferente de um boi e de um jumento. O ponto que ele está colocando aqui é de que eles se revoltaram, eles se afastaram. Ou seja, o autor vai construir uma imagem que era conhecida, o boi e o jumento eram entendidos ou reconhecidos como animais que tinham uma certa dificuldade em exercer algumas atividades mais complexas, mas que ainda assim rendiam obediência e obedeciam aos seus líderes. E aí esse paralelo vai reforçar ou vai trazer uma imagem vívida e vai transmitir uma imagem clara acerca da verdadeira situação de Israel. A organização ela continua da mesma forma. Ai desta nação pecadora, este povo carregado de iniquidade. Observe aqui a expressão ai, como que a questão da tradução pode mudar o sentido.
Então, essa expressão ai, dependendo de como ela é traduzida para nós leitores, ela pode já nos levar a uma interpretação. A NVI traduziu como a, não como ai. Essa expressão ela é comum da literatura poética e ela pode ter dois sentidos. Um é o sentido de exclamação, um é o sentido de lamentação, de sofrimento por perceber a situação. Um outro pode ser o sentido de juízo, de sentença, de algo, de pronunciamento de algo que está vindo. Muito provavelmente aqui, segundo a NVI, que traduziu como a ideia aqui do profeta é de manifestar um sentimento de sofrimento, de tristeza pela situação de Israel. Não seria necessariamente, nesse momento, uma palavra de juízo de algo que vai acontecer, que está vindo sobre o povo, mas o reconhecimento de que a condição é uma situação de afastamento, de revolta contra o Senhor e, portanto, desperta nele esse sentimento todo. Então, a ideia seria desta geração pecadora, não no sentido de anunciando juízo, mas de reconhecimento do seu estado diante do Senhor. Carregado de iniquidade, são descendências de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, a terra, toda a cabeça está doente, desde a planta, e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Ao longo do texto, ele vai construindo várias imagens. E essas imagens elas estão construídas a partir de uma determinada situação, algo concreto, e o texto todo vai sendo construído por meio de um recurso que nós chamamos de paralelismo. Observe aqui já no início, quando ele fala, por exemplo, como ele usa a expressão aqui, céu e terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento. Observe aqui o contraste, por exemplo, também entre filhos e a ideia de revoltar, conceitos distintos. Ou seja, o que deveria ser resultado de filhos era a obediência, mas tem a revolta. O jumento, lugar para onde dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Observe a palavra aqui, conhecimento e entendimento. Você percebe aqui vários recursos, o paralelismo, céus e terra, você percebe o recurso repetição, conhecimento, entendimento. No verso 4, pecador, iniquidade, malfeitores, mal, repetição, mesmo recurso, para ressaltar um aspecto diferente daquilo que ele deseja trabalhar. O ideal, no momento de análise da literatura poética, é que você identifique no hebraico qual a palavra que está sendo utilizada. Por que que isso é importante e necessário? Porque, infelizmente, as nossas traduções, com a intenção de ajudar, às vezes acabam atrapalhando. Então, qual é o ideal? Você está trabalhando, e aí você precisaria, por exemplo, a diferença entre conhecimento e entendimento, você só vai saber essa diferença se você realmente pegar a palavra no hebraico e aí você já cola essa palavra aqui no texto em que você está analisando. Porque à medida em que você estiver lendo aquele texto, você vai se familiarizando com aqueles conceitos, com aquelas palavras,
e você vai percebendo se o autor, no português, usou a mesma palavra, mas se essa palavra é usada no hebraico. Então, isso, se o autor fez a tradução como sinônimo, mas é uma palavra diferente, isso precisa chamar a sua atenção. Então, é sempre importante que você, ao interpretar a poesia hebraica, você faça isso sempre com um dicionário em hebraico, para que você, já no primeiro momento, de uma leitura tranquila, você primeiramente coloque ao lado de cada palavra o sentido daquela palavra, a palavra no original, para que você tenha uma noção se a tradução realmente contempla aquela palavra que o autor utilizou. Perguntas? Você pode ler o restante do texto e ler com mais calma esse texto de Isaías, para que você consiga identificar esses recursos que nós vimos de forma panorâmica e introdutória. Você vai perceber todas essas características que nós acabamos de mencionar e outras também. Dúvidas, perguntas?